Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos, que Deus os abençoe grandemente. Vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo segundo o Evangelho de Marcos, né? Nós já falamos segundo o Evangelho de Mateus e agora estamos segundo o Evangelho de Marcos. Eu ontem falei sobre as espigas de trigo e o sábado, e hoje eu vou falar quanto à cura do sábado, que Jesus curava no sábado. Mas antes, deixa eu me apresentar para você novo que está chegando. Eu sou Elizabeth Guilhermino e sou evangelista, tá? E estou aqui sempre trazendo uma palavra amiga para vocês. Sempre venho trazer alguma coisa que vai nos fortalecer e fazer a gente desenvolver mentalmente, crescer em todos os sentidos. Você novo então que está chegando, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Se inscreva no nosso canal. Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha toda. Já estará escrito ou escrita. Você não paga absolutamente nada por isso. É rápido, prático e bem facinho, tá certo? E quando você, depois que você se inscrever, você vai ver uma mãozinha assim. É importante que você dê um aperto nessa mãozinha. Aperta essa mãozinha. Você apertando essa mãozinha, você está mostrando o canal, dizendo para o canal, para o nosso canal aqui no YouTube, que você gosta do que você ouve, do que você vê aqui. Que tudo que eu trago aqui é de grande relevância para todos nós. É para crescimento, né? É um novo que vai fazendo, vai renovando a gente, né? Que quem é o novo? É Jesus. Para muitos, Jesus é novo. Ele é sempre novidade de vida. Ele sempre traz coisas que vai nos fazer caminhar por passos largos, em caminhos verdejantes, por lugares bons. Quem anda com Jesus estará sempre caminhando por lugares bons. Tá certo? Então seja você muito bem-vindo e bem-vinda se inscrevendo aí no canal. Fico grata a você que está se inscrevendo e vocês que já estão aqui comigo, homens e mulheres guerreiros, né, jovens que estão aqui comigo, se disciplinando através da palavra do Senhor. Porque eu também vou me disciplinando aqui, Deus vai me disciplinando, vai me dando a direção, vai mostrando o caminho, trazendo todas as soluções para alguns problemas que sempre acarretam na vida da gente, né? Sempre tem alguma tribulação, mas Jesus mesmo disse que no mundo haveria as aflições, mas que nós tivéssemos ânimo para prosseguir. E aqui estou eu, prosseguindo com a minha força e a coragem que Ele me dá. E assim você também tem que fazer isso. Crescer, buscar na palavra do Senhor fortalecimento para que você venha caminhar. E cada caminho, cada passo que você der é um crescimento, tanto espiritualmente, sentimentalmente, para a sua saúde, né, física, para a sua mente, né, os neurônios têm que funcionar. Os neurônios da gente têm que funcionar. E também para a sua alma, para o seu espírito, né, para a sua família. Cuide-se de você, cuide da sua alma, do seu espírito. Você cuidando de você, o restante Deus vai te encaminhando. Nós precisamos ter uma alma limpa, um corpo limpo, um coração limpo, mente limpa, sem maldades, mas carregando as coisas que são boas, sendo uma pessoa de bom caráter, aquele que carrega o caráter do Santo Espírito, o caráter de Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra e de tudo que existe nesse mundo, porque Ele é bom em todo o tempo. Todo o tempo o Senhor Jesus é bom e Ele sempre obedece ao Pai. Ele está nos encaminhando, nos ensinando. Então vamos aprender com a palavra dele através dos discípulos dele no passado, né, os profetas, pastores e tudo mais. Então vamos ficar atentos. Eu vou ler aqui quanto a esse capítulo de número 3 e em seguida eu venho com a explicação. Vou ler alguma coisa aqui da explicação que está na Bíblia e também vou falando conforme o meu entendimento.
E você também vai tirando as suas conclusões. Anota se possível for. Se você tiver um caderno, uma caneta, um lápis, não importa. Algum lugar que você pode anotar. Muitas coisas nós aprendemos ao ouvir e ao anotar, porque quando a gente anota, a gente está escrevendo, está guardando também na nossa mente. Apesar que às vezes a gente fica, né? Tem uns lances assim de que você de repente dá como é que o pessoal fala que deu branco, né? É porque não esqueceu aquilo que era para não esquecer. Então é bom sempre a gente anotar, porque quando esquecer, a gente vai lá no caderninho onde nós anotamos e dá uma lida para nos fazer lembrar, né? Isso é muito importante, o ouvir e o escrever, tá certo? Faça isso se você puder, tá bom? Faça isso. Eu vou ler então, vamos aqui adiantar então. Diz assim, ó: e outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estava observando-o se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e Jerusalém, da Idumeia e de além do Jordão, de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, viam ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o oprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se lançavam sobre ele, para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus? E ele os ameaçava muito, para que não o manifestasse. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivesse o poder de cura nas enfermidades e expulsar os demônios. E Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, e a André, e a Felipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e Simão, o cananita, e o Judas Iscariotes, o que o entregou. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para aprender, porque dizia: está fora de si. E aí, gente, tem muita coisa para me ler aqui ainda, eu vou pular um bom pedaço, vou ler aqui no versículo de número 30, que diz assim, ó: porque dizem, tem espírito imundo. Chegaram então os seus irmãos e a sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. Versículo 35. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão,
e minha irmã e minha mãe. Veja bem, vamos entender aqui o que ele vem falando quanto à cura do sábado. Então, veja bem, no versículo 4 e 5 fala se isso é lícito ou não. Então, aqui diz assim: o silêncio dos religiosos diante da pergunta do Senhor Jesus provou que ele não compreendia as Escrituras. Esses líderes restringiam várias atividades no sábado, inclusive a prática do bem. O princípio da fé e de honra a Deus era muito superior ao que esses homens entendiam. Enquanto se orgulhavam de cumprir a lei, pouco se importava com a condição dos filhos. No entanto, mesmo com a oposição deles, o Messias não deixou de restaurar a saúde daquele enfermo e ainda se irou com a insensibilidade dos fariseus. Essa mesma indignação o Senhor tem hoje quando vê uma pessoa sofrendo nas garras do diabo e não é liberta por causa da diferença daqueles que deveriam ajudá-lo e não o fazem. Então, veja bem, ele vem falando sobre os fariseus e os herodianos, que eram inimigos, mas, no entanto, se uniram para destruir aquele que considerava uma ameaça em comum ao Senhor Jesus, que era o Senhor Jesus, né? Assim, diante dos milagres que presenciaram, ao invés de se renderem à fé, optaram pelo orgulho e pela inveja obstinada. Também fala-se sobre que lançavam-se sobre eles, no versículo 7 e 10. Então, lançava-se sobre ele o quê? A multidão. Multidões eram atraídas pelas notícias dos grandes feitos de Jesus, porque Jesus fazia muita coisa boa, ele curava e tudo mais. A sua fama havia crescido tanto que, ao chegar perto do mestre, os doentes se lançavam sobre ele para serem curados. Da mesma forma, quem se lança na fé encontra o segredo para a cura, para a libertação, para a prosperidade, para a restauração em si e a transformação da sua própria vida. Portanto, quando nos lançamos nos braços de Jesus, nos braços de Deus, pela fé sobrenatural que nós adquirimos, né, recebemos o seu auxílio. Então, gente, houve então o fluir, né, da multidão. A multidão começou a seguir atrás do Senhor Jesus. A quantidade de aflitos, de pessoas que buscavam a ajuda de Jesus cresceu demasiadamente. E depois veio então como eles sairiam para vem falando no versículo de número 21, vem falando que quando os seus ouviram quanto o fluir, né, das pessoas, né, de tal maneira que nem se podia, Jesus não podia nem se comer um pão, e quanto aos seus ouvidos, estes saíram para o prender. Os fariseus foram atrás de Jesus para prender Jesus, porque dizia que ele estava fora de si. Então, houve divisão em casas, né? O Senhor Jesus enfrentou os escribas, né, utilizando um argumento incontestável, como poderia, ele falou como poderia Satanás levantar-se contra si mesmo, entendeu? Isso é incoerente. Assim, por meio do intermédio de uma parábola, o Messias lhe explicou que somente alguém mais poderoso que o valente poderia amarrá-lo e saquear a sua casa. Então, eles começaram a blasfemar. E é por isso que se tornou impossível alguém reconhecer os seus erros e se arrepender deles por si só.
Além disso, o homem não consegue nem mesmo entender suas necessidades espirituais e orar como se convém. Assim, o Espírito Santo é o único capaz de convencê-lo a respeito do arrependimento e da primordialidade da salvação. Mas, como ele fará o seu trabalho se for rejeitado? Está fazendo uma pergunta, falando como que Jesus pode trabalhar, né? Não há como. Quando a pessoa se opõe ao Espírito despreza o único meio que existe de conduzi-la ao perdão. Então, a pessoa que despreza o Espírito Santo, ela está desperdiçando, né? Desperdiçando o tempo para se arrepender, né? Tá? Ele está dando prioridade a outras coisas em vez de dar prioridade à sua salvação. Mas veja, aqui eu li tudo quanto está falando aqui na Bíblia. Ainda tem mais alguma coisinha, né, que fala sobre a mãe e os irmãos. Mas veja bem, Jesus, ele é bom o tempo todo. Ele quer ver o bem de todos nós. Ele quer ver o bem dos homens, das mulheres, das crianças, dos idosos, né? Dos animais, de tudo mais quanto existe nessa terra. Jesus, ele é amor. Ele prega o amor, ele fala do amor, ele disciplina com o amor. E ele nos convida para que a gente venha refletir quanto ao nosso comportamento. Quanto ao nosso comportamento, como é o seu comportamento? Como é? Pensa, reflete, olhe para você e pensa, como é o meu comportamento? Será que eu sou uma pessoa solidária? Será que eu sou uma pessoa caridosa? Será que eu sou uma pessoa que gosto de ajudar? Será que eu sou uma pessoa que cuido, procuro fazer o bem para os meus familiares? Será que eu sou uma pessoa que procuro fazer o bem com aqueles que me rodeiam, fora a minha família? Você entende o que eu falo? Então, é necessário que você entenda o que Jesus está falando quanto ao nosso comportamento. Então, será que você é uma pessoa que gosta de ajudar o próximo? Está vendo uma pessoa ali necessitando de ajuda? Será que você é esse tipo de pessoa? Porque Jesus, ele só queria que os fariseus, preste atenção, ele só queria que os fariseus tivessem autoridade sobre si mesmo, né? Os fariseus, eles tinham mentalidade arcaica, eles acusavam Jesus de tudo quanto era coisa. Eles diziam que Jesus não podia fazer o bem no sábado, ele não podia fazer bem, né? Ele não poderia fazer nada no sábado. Mas Jesus, ele tinha com ele todo o tempo. Para ele não importava se dia, noite, ou se era sábado, se era domingo, não importava. Ele tinha esse desejo de fazer o bem. Jesus, ele imitava o pai dele. Você entende? Jesus imitava o pai, porque o pai, depois que ele terminou com a criação do mundo, né? Que ele criou todas as coisas e terminou. No 7º dia, ele foi descansar, ele tirou o sábado para o descanso, você entende? Então, Jesus, que é o Deus Pai Todo-Poderoso, ele continua a governar o mundo, ele continua a governar tudo nessa terra, de modo a vivificar todos nós, a vivificar os homens. Quando eu falo vivificar os homens, estou falando de um modo geral, homem, mulher, criança, tudo. E ele disse assim, que Jesus lembrou que o pai dele,
ele trabalhava até agora, né? Trabalhava direto. E também, ele também iria fazer isso, que ele copiava o pai. Por isso que eu digo que os pais são exemplo para os filhos, porque Jesus, ele fazia aquilo que o pai fazia. O pai sempre trabalhando direto e ele faz a mesma coisa. E foi devido a esse exemplo do pai que ele se proclamou o Senhor do sábado, você entende? Aqui, eu anotei aqui no meu caderno, porque assim, ele se proclamou o Senhor do sábado, porque Jesus, ele estava visando a liberdade das pessoas, você entende? E ele priorizava o amor e a vida. Por isso, ele vem olhando, lá no versículo 34, ele fala assim, olhando em redor para os que estavam assentados junto a ele, disse: eis aqui minha mãe e meu irmão, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Você entende? Ele sempre mostrou, Jesus sempre mostrou misericórdia quanto às pessoas. Ele sempre mostrou ser um ser compassivo e com verdadeira fala, né? Ele falava o que era correto, ele ensinava o amor. Então ele achava que as pessoas deveriam segui-lo, né? Assim como ele segue o pai, seguia o pai, né? Porque o pai, ele copiava o pai. Então ele acha que nós devemos nos mostrar uma pessoa de caráter, uma pessoa que tenha o caráter dele. E ele tirou, então, o dia do sábado para fazer o bem e não o mal. Só que os fariseus não entendiam isso. Eles tinham mentalidade arcaica. Eles achavam que sábado não era dia de fazer o bem a ninguém. Mas, veja bem, existem duas razões que são importantes para que se celebre o sábado. Celebrar o sábado aqui é para que você tire de descanso, para que você guarde esse dia para você buscar cada vez mais a sua fé. Porque assim, essas duas razões que eu digo que são importantes para celebrar o sábado é a fé e a ressurreição de Cristo. Porque assim, nós cremos e vivemos pela fé, não é mesmo? Nós cremos e vivemos pela fé em Cristo Jesus. Porque este Deus, da qual nós vivemos pela fé, ele é vivo, ele ressuscitou. Então, ele ressuscitou entre os mortos. Então, nós cristãos, nós optamos por celebrar no domingo a ressurreição do Senhor Jesus. E o sábado nós tiramos para o descanso, porque a ressurreição do Senhor Jesus, porque essa ressurreição aconteceu no primeiro dia da semana. E qual é o primeiro dia da semana? É o domingo, não é mesmo? Então, o sábado para Deus significava descanso, né? Significava descanso porque antes da ressurreição de Jesus e o seu descanso, porque foi após o término da criação, quando ele terminou, quando ele criou, verbalizou várias coisas, e haja luz, e haja isso, e haja aquilo, ele foi verbalizando. Então, após a criação das coisas, ele tirou o sábado para o descanso. E o sábado, ele deve ser guardado sim, com alegria. Por isso, nós devemos viver horas de alegria, né? Horas de alegria, ser feliz. Jesus gosta de ver a gente feliz em comunhão com Ele, né? E que nós tenhamos generosidade, que nós possamos ser pessoas generosas para com os outros, você entende? Para qualquer pessoa. Por exemplo, se você semear coisas boas, você vai glorificar o nome do Senhor sempre.
e Ele te honrará, porque você está honrando o Pai. Então, não importa qual dia da semana, o que importa é que você exercer, você pode exercer várias atividades no sábado, né? Várias atividades, mas desde que você tire um momento para o descanso. Então, nós não podemos ser indiferente às coisas do dia a dia, da luta, né? E se a gente puder ajudar alguém, não custa nada. Eu creio que não custa nada a gente ajudar alguém, né? Às vezes tem pessoas que estão precisando de ajuda, não importa se de dia, de noite, ou se é segunda, ou se é terça, ou se é quarta, se é quinta ou sexta, ou sábado ou domingo, não importa. O que importa é que você deve fazer o bem, sempre fazer o bem sem olhar a quem. Assim que Jesus fazia. Ele pregava o amor e fazia o bem. E aí foi quando num sábado que ele estava então curando, fazendo a cura de muitas pessoas, que multidões iam atrás dele para a cura, né? Naquela época muitas pessoas sofriam com vários tipos de doença, ou por doenças espiritual, né? E aí as pessoas andavam atrás de Jesus para que Jesus os libertasse, o curasse. E era isso que ele fazia. Os fariseus não aceitavam, porque além de ele curar, além de ele libertar, para trazer para a salvação, que Jesus fazia isso, né? Ele disciplinava a todos, mostrando o que era correto diante dele, né? Que ele é o próprio amor, ele é amor. E nós que vivemos pela fé em Cristo, nós devemos saber que ele é o amor e que ele ressuscitou, né, dos mortos, né? Ele morreu naquela cruz, né, em favor da nossa salvação, e em seguida ele ressuscitou-se dos mortos. Então, é necessário que a gente opte por, que a gente venha optar por o descanso no sábado, independente, mesmo que a gente venha descansar, mas que nós tiramos o sábado também para ajudar alguém. Você entende? Então, por isso que é dito aqui, é falado aqui, quanto à cura no sábado, né? Que Jesus andava lá pela sinagoga e estava, por ali tinha um homem que tinha uma das mãos mirradas, eram encolhidas, né? E ele, e a outra não, a outra era normal. E ele quis então que Jesus o ajudasse para que ele não ficasse com a mão encolhida. Então Jesus disse: levanta-te e vem para o meio. Chamou ele para aquele meio onde estava a multidão. E ele então curou a pessoa que tinha aquela mão mirrada. Então, o que a gente conclui aí? Que independente de ser sábado ou domingo, ou qualquer outro dia da semana, não custa nada você fazer o bem para alguém, né? Jesus fazia o bem para as pessoas daquela época. Os fariseus não concordavam, que eles pensavam só na lei. Enquanto eles pensavam em que as coisas deveriam seguir somente na lei, eles não eram pessoas misericordiosas, não eram, os fariseus, eles não tinham um coração aquebrantado, eles tinham um coração endurecidos. E Deus queria que eles cumprissem os mandamentos dele, né, daquilo que ele ensinava, mas eles tinham corações endurecidos. E ele então vem ensinando, disciplinando quanto a isso, porque todos precisam cuidar um dos outros, né? Primeiro cuida de si, da sua vida espiritual, né? Ver qual a condição que você está, para que você possa também ajudar outras pessoas. Ajude as pessoas sem olhar quem. Não importa quem é essa pessoa. Faça como Jesus. Jesus
ele copiava o pai trabalhava em todo o tempo. E Jesus, ele é assim, ele trabalha em todo o tempo cuidando de cada um de nós, porque ele é bom, é misericordioso e ele tem benevolência, tem carinho, tem amor por cada um de nós. E assim nós devemos ter o bom caráter de Jesus e ter amor ao próximo, ser caridoso, ser generoso, ser solidário, tá certo? Amanhã eu venho falar com você, então vamos dar continuidade aqui, né? Eu venho falar com você sobre a cura de um paralítico, né? Falei aqui sobre a cura do sábado, mas sobre a cura também do homem que tinha a mão mirrada, mas amanhã eu venho dando continuidade falando sobre a cura do paralítico e assim sucessivamente até que nós venhamos concluir todo o livro de Marcos, segundo o Evangelho de Marcos, tá bom? Boa noite para você, uma boa madrugada, um bom dia, uma boa tarde. Que Deus te abençoe grandemente. Não esqueça de agradecer ao Senhor pelo seu dia, pela sua noite muito bem dormida, né? O sono do justo, e que você tenha um dia bem produtivo, cheio de paz e de alegria. Amanhã, né? Amanhã não, hoje, domingo, vamos celebrar o nome do Senhor, cantando louvores para Ele, exaltando o nome dEle, dizendo para o Senhor: Senhor, meu Deus, como eu te amo, sem o Senhor eu nada sou. Tá certo? Então, até daqui a pouco, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.